Sexta-feira do Cruzeiro tem o Londrina pela frente. Vamos chamar a informação do jogo, Samuel Venâncio, Álvaro Damião. Aquela história, será que desta vez o Cruzeiro vai? Vai ou não vai, Samuel Venâncio? Tem que ir, Emanuel, de todo jeito. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. O Cruzeiro fechou a preparação há pouco na Toca da Raposa 2, agora já é a concentração. Daqui a pouco eu vou passar o time que deve enfrentar esta equipe do Londrina. O Londrina, que o Álvaro Damião vai destacar, vem de vitória na rodada. O Cruzeiro vem de empate desta sequência terrível. Mas ainda repercutindo um pouco mais essa decisão do STJD, o Departamento Jurídico do Cruzeiro trabalhando. O Wellington Campos informou há pouco aqui na turma do Bate-Bola, dando tudo certo, já devendo ter em meados de setembro o protocolo da CBF para volta, dependendo de cada cidade e do protocolo de saúde. O Cruzeiro pode ter a volta da torcida contra o Operário. Esse jogo está marcado para meados de setembro. É a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, com a decisão do STJD, os 5 jogos que o Cruzeiro tomou, daquela confusão contra o CSA e também contra o Palmeiras, final de 2019, Londrina, Vitória, Sampaio Correia, Confiança, primeira rodada do retorno, Ponte Preta, 4ª rodada do retorno, os 5 jogos. Ainda sobrarão 8 jogos pro Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro como mandante. E o primeiro, como eu disse, é este contra o Operário. Então, até lá, vamos aguardar toda a situação e o protocolo de saúde. A CBF também determinando como será esta volta do torcedor para repercutir um pouco mais essa decisão do STJD. Vamos lá, pro time do Cruzeiro, que fechou a preparação há pouco. Jogadores já daqui a pouco partindo pro jantar na Toca da Raposa 2. O Moza fará 3 alterações em relação ao time que empatou com o Vila, 2 por ordem médica, 1 por opção técnica. Fábio, os 3 zagueiros, Léo Santos, Ramon e Eduardo Brock. O Léo Santos fica com a vaga do Rodolfo. Norberto, ala pela direita. Felipe Augusto mantido como ala pela esquerda. Flávio na vaga do Nonoca e Rômulo, os 2 volantes. Rafael Sobis está mantido, a não ser que tenha alguma surpresa amanhã, mas pelo menos nos 2 últimos treinos ele foi mantido, com o Marcinho seguindo no banco de reservas, Bruno José e o Marcelo Moreno na vaga do Thiago. Léo Figueiredo, é este o Cruzeiro que tenta acabar com esta sequência negativa de 8 jogos sem vencer neste confronto diretaço contra o Londrina. Léo, boa noite. Boa noite, Samuel. Sem dúvida alguma, se existe um confronto direto é esse. Os dois têm 12 pontos. O Londrina está uma posição à frente do Cruzeiro, é 18º, o Cruzeiro 19º. É chovendo molhado falar que o Cruzeiro precisa vencer o jogo de amanhã. Sobre essa possível escalação que você traz, Samuel, eu não tenho nada contra o Moza tentar acertar o time. Acho até que ele vem mexendo demais no esquema e que isso cria uma dificuldade para os atletas, mas não sou mal crítico quanto a isso, não. O que eu espero que o Moza esteja fazendo é escalar o time de acordo com quem está melhor, pelo menos nos treinamentos, porque nos jogos, tanto o Rômulo quanto o Rafael Sobis não estão bem. São líderes da equipe, são caras bons de grupo, são importantes para o Cruzeiro, principalmente o Sobis já jogou muita bola, o Rômulo quando chegou estava bem, mas hoje, nos últimos jogos, 6h45 aqui na turma do Bate-Bola, tanto o Rômulo quanto o Rafael Sobis não têm entregado. Então, que o Moza não esteja escalando por hierarquia, por importância no grupo, porque ele precisa de gente para jogar bola dentro das 4 linhas. Então tomara que amanhã o Rômulo, o Sobis, eles entreguem o que se espera deles, o que eles já mostraram, mas que não tem mostrado, porque o Moza não tem que escalar ninguém para não ter problema com o grupo. Nesse momento ele precisa ganhar jogo, Samuel. Pois é, vamos acompanhar. O Marcinho, em termos de desempenho, é um dos que mais tem criado oportunidade ali na frente, bola parada muito boa, mas fica no banco mais uma vez neste duelo contra o Londrina. Os 23 relacionados, goleiros Fábio e Vinícius, os laterais Norberto, Jean Vitor e Matheus Pereira,
Zagueiros Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon, o Joseph reaparece. O Joseph que esteve na última vitória do Cruzeiro, inclusive, na Série B, que foi contra a equipe do Vasco. Depois ele foi muito mal diante do CSA e desde então não vinha sendo relacionado. Os volantes, Adriano reaparece, Flávio, Ariel Cabral, Matheus Neres também reaparece e Rômulo. Os meias, Marcinho e Giovani, e os atacantes, Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sobes, Wellington Nem, Thiago e Dudu. Álvaro Damião, esse Londrina que tem alguns jogadores fazendo boa Série B, apesar da campanha, tem o Safira, tem jogadores rodados na Série B do Campeonato Brasileiro. Fale mais, Álvaro. Boa noite. Boa noite, Samuel. São 6 Costa na zaga e tem o lateral esquerdo Luiz Henrique, que não jogaram a última partida, cumpriram suspensão. E na última partida, o Londrina saiu vitorioso. Venceu o Remo por 1-0 jogando em casa. É o 18º colocado. Então, um confronto direto amanhã contra a equipe do Cruzeiro. O técnico Márcio Fernandes vai mandar a campo Londrina com esta formação: César, Matheus Bianchi, Marcondes, Lucas Costa e Luiz Henrique, o Tarek com Marcelo Freitas e o Celcinho no meio campo, o ataque com 3 homens, Lucas Lourenço, o Safira e o Douglas Santos. É o Londrina, o Tubarão, para enfrentar o Cruzeiro, Samuel. É isso, esse Safira é perigoso. Ele roda o Brasil inteiro, mas ele só se dá bem na equipe do Londrina. Amanhã é bom o Cruzeiro ficar de olho no atacante da equipe paranaense. Quem atuou no Londrina, mas eu disse aqui que vai ficar no banco, é o Marcinho. Marcinho já jogou no Londrina, esteve naquele jogo do Cruzeiro pela Primeira Liga. O Londrina venceu o Cruzeiro nos pênaltis na semifinal da competição. Aquela época era o Mano Menezes, mas foi o Sidney Lobo que comandou a equipe nesta partida. 6h48, pra gente fechar, Emanuel, uma informação importante sobre o centroavante Zé Eduardo. O Zé Eduardo, todo mundo pergunta, cadê o Zé Eduardo? Cadê o Zé Eduardo? Ele passou por um exame no coração lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele já está de volta a Belo Horizonte e agora, ao que tudo indica, aquela alteração cardíaca que foi identificada em fevereiro, logo no início da pré-temporada, ela não existe mais. O Zé Eduardo fará uma nova ressonância magnética do coração aqui em BH, provavelmente nesta sexta, e dando tudo certo, ele será liberado para as atividades. Claro que ainda vai demorar, mas é o primeiro passo nesta recuperação. Durante todo este período, o Zé Eduardo ficou em repouso. Era fundamental isso. Então o Cruzeiro trabalhando para primeiro identificar que não existe mais nenhuma alteração cardíaca e aí sim liberar o jovem Zé Eduardo, ele que era para estar aí servindo o clube, mas teve esse problema e vive a expectativa de retornar aos treinos na Toca da Raposa 2. 6h49, é o Cruzeiro concentrado então pro duelo contra o Londrina, muita pressão e o torcedor. Pessoal da Pavilhão Independente me mandou aqui, o Cruzeiro, os torcedores vão estar na porta da Toca da Raposa 2, claro que com todas as medidas de segurança, levando aquele apoio pro elenco, pra turma que vai jogar contra o Londrina. A concentração então a partir das 6 horas, o jogo será 9:30 da noite no Mineirão e os torcedores se mobilizando, mostrando apoio para os jogadores, para quem sabe acabar com essa fase ruim do Cruzeiro na Série B. Manuel.